Orou pela vida do filho no hospital e testemunhou um milagre inexplicável. Tem uma coisa que nenhum médico escreve no prontuário, nenhum exame detecta, nenhum protocolo hospitalar consegue medir. É o momento em que uma mãe, ajoelhada no corredor frio de um hospital, decide que não vai aceitar o que estão dizendo sobre o filho dela. Você já esteve num lugar assim? Não necessariamente num hospital, mas naquele lugar interno, onde tudo que você construiu parece desabar de uma vez, onde as pessoas ao seu redor já começaram a aceitar o pior, e você, por algum motivo que nem você mesmo consegue explicar, recusa a aceitar junto com elas? É sobre esse lugar que vamos falar hoje. E é sobre uma mulher que conheceu esse lugar melhor do que qualquer pessoa deveria conhecer. O nome dela é Ana. Ela não é famosa. Não tem uma história cheia de privilégios ou recursos. É uma mulher comum, do tipo que você encontra na fila do mercado, na missa de domingo, na calçada de manhã cedo indo trabalhar. Mãe solo há 2 anos, depois que o casamento chegou ao fim, do jeito que alguns casamentos chegam, sem drama de novela, mas com aquela dor específica de ver uma vida planejada a 2 se desfazer em silêncio. Ela havia reconstruído a rotina, havia encontrado um novo ritmo, havia aprendido a carregar sozinha o que antes era dividido, e então o filho adoeceu. E tudo que ela havia construído com tanto custo precisou sustentar um peso que ela não havia previsto. Fica aqui comigo, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas a história de uma cura. É a história de uma mulher que chegou ao fim de si mesma e descobriu que esse fim tinha uma porta. E do outro lado dessa porta havia algo que a ciência não tinha nome para chamar. Capítulo 1. O dia em que o tempo parou. Ana tinha 38 anos quando a vida dela foi cortada ao meio. Não metaforicamente, de verdade. Existe um dia na memória dela que funciona como uma linha divisória permanente entre tudo que veio antes e tudo que veio depois. E ela sabe exatamente qual é esse dia, sabe o horário, sabe o que estava vestindo, sabe qual música tocava no rádio do carro quando o telefone vibrou no banco do passageiro. Era uma terça-feira comum de outubro. Ela tinha acabado de sair do trabalho, estava pensando no que ia fazer para o jantar, estava com a cabeça naquelas coisas pequenas e normais que a gente pensa quando a vida ainda está intacta. Mãe solo há 2 anos, ela havia desenvolvido uma competência silenciosa de fazer tudo funcionar com metade dos braços que uma família completa teria. A rotina era apertada, mas era dela. E naquela tarde, por alguns minutos, era apenas uma terça-feira comum. E então, o telefone tocou. Era a escola do filho. Lucas, 8 anos, tinha desmaiado durante o recreio, sem motivo aparente, sem nenhum sinal anterior. Simplesmente caiu. Quando Ana chegou à escola, ele já estava consciente, um pouco confuso, mas consciente. Os funcionários disseram que provavelmente era desidratação. O calor estava forte naquele dia. Ela respirou, acreditou, levou o filho ao pronto-socorro por precaução, com aquela sensação de que ia ser uma tarde longa, mas que tudo ficaria bem. Tudo não ficou bem. Os exames pediram outros exames. Os outros exames pediram um especialista. O especialista pediu internação imediata. E foi num quarto de hospital, com luz fria e barulho constante de máquinas, que um médico de jaleco branco sentou na cadeira à sua frente, respirou fundo antes de falar, e Ana soube, antes mesmo de ouvir uma palavra, que a vida que ela conhecia tinha acabado de mudar para sempre. O diagnóstico que ele pronunciou naquele momento tinha um nome longo, técnico, assustador. Mas o que ficou gravado na memória dela não foi o nome da doença. Foi o silêncio que veio depois. Um silêncio que ocupou o quarto inteiro, que entrou pelos seus pulmões e pesou como chumbo. Foi o tipo de silêncio que só existe quando uma notícia é grande demais para o tamanho do ambiente onde ela foi dita.
Ana olhou para o filho deitado na maca. Lucas estava olhando para o teto, sem entender muito bem o que estava acontecendo, com aquele olhar de criança que ainda acredita que os adultos têm o controle de tudo. E ela precisou sustentar esse olhar. Precisou segurar o rosto, segurar a voz, segurar o choro que subia com força desde o estômago, porque ele estava olhando para ela. E enquanto ele estivesse olhando para ela, ela não podia desmoronar. Esse foi o primeiro sacrifício de muitos que viriam naquelas semanas. E foi também o momento exato em que o tempo parou. Não o relógio na parede, o tempo dentro dela. Aquela sensação de que o mundo lá fora continuava girando, as pessoas continuavam vivendo, o trânsito continuava existindo, e ela estava presa dentro de um quarto de hospital, onde cada segundo durava uma eternidade. A diferença entre Ana e outras mães naquela situação era uma camada a mais de peso que poucos conseguem imaginar. Não havia ninguém para ligar e dizer: chega logo, preciso que você fique aqui enquanto eu vou ao banheiro chorar. Não havia um outro adulto do lado de dentro compartilhando aquela carga em tempo real. O ex-marido foi avisado, se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário, mas a presença diária, constante, ininterrupta dentro daquele hospital era dela. Só dela. Se você já viveu um momento assim, você sabe que não existe preparação possível para ele. A gente acha que sabe o que faria. A gente imagina que seria forte, que saberia o que dizer, que conseguiria agir com clareza. E então o momento chega de verdade, e a única coisa que você consegue fazer é respirar, um fôlego de cada vez, porque é tudo que resta. Foi exatamente assim com Ana. E o pior, ela ainda não sabia, ainda estava apenas no começo. Capítulo 2. O rosto que ela tentava esconder. Existe uma performance que nenhum ser humano deveria ser obrigado a dar. É a performance de estar bem quando você está despedaçado por dentro. E Ana se tornou, naquelas semanas dentro do hospital, uma atriz involuntária do papel mais exaustivo que existe. De manhã, quando Lucas acordava, ela já estava sentada ao lado da cama com um sorriso no rosto. Não o sorriso frouxo de quem está cansado. O sorriso firme, construído, de quem passou a madrugada inteira ensaiando aquela expressão para que o filho não lesse nela nenhum traço de medo. Lucas tinha 8 anos, mas criança enxerga o que adulto tenta esconder. Então ela precisava ser convincente, precisava ser perfeita nessa mentira compassiva que é proteger um filho da verdade que ele ainda não tem estrutura para carregar. Durante o dia, quando os médicos entravam e saíam do quarto com aquela linguagem técnica que parece construída para manter as pessoas à distância, ela anotava tudo num caderninho pequeno que comprou na papelaria do hospital. Anotava os nomes dos remédios, os horários, os efeitos colaterais, as perguntas que precisava fazer na próxima visita. Era sua forma de ter controle sobre algo. Qualquer coisa. Num momento em que o controle tinha escapado completamente das suas mãos. À noite, quando Lucas finalmente dormia e o quarto ficava com aquela luz amarelada e fraca que os hospitais usam depois da meia-noite, Ana ia até o banheiro, fechava a porta, abria a torneira para abafar o som e chorava. Chorava com a mão na boca. Chorava de um jeito que machuca o corpo, que contrai o estômago, que deixa os olhos inchados e vermelhos. Chorava tudo que tinha segurado durante o dia inteiro. E quando terminava, lavava o rosto, olhava para o espelho, respirava fundo e voltava para a cadeira ao lado da cama do filho. Ela fazia isso todas as noites. O ex-marido ligava todo dia, às vezes 2 vezes. Ele havia ficado com a filha mais nova, Beatriz, uma menina de 5 anos que não entendia por que a mãe tinha sumido de repente. Apesar de tudo que havia acontecido entre eles, havia uma cordialidade real naquelas ligações. A cordialidade de 2 adultos que não conseguiram ficar juntos, mas que continuavam unidos pela responsabilidade mais séria que compartilhavam.
Ana respondia com aquela voz calibrada de quem aprendeu a administrar o que transmite, dizendo que estava bem, que Lucas estava estável, que ela estava dando conta. Ela não estava dando conta, mas dar conta era a única opção que existia. Tem uma coisa que pouca gente fala sobre os momentos de crise e que Ana entendeu na pele, naquele período. A solidão dentro de um ambiente cheio de gente é um tipo específico de solidão que não tem nome em nenhum idioma. O hospital estava sempre movimentado, enfermeiros passando, técnicos entrando, médicos consultando, e ela estava no meio de tudo isso completamente sozinha com o peso que carregava, cercada de pessoas, absolutamente sozinha. Para uma mãe solo, essa solidão tinha uma textura diferente. Não era a solidão de quem perdeu companhia, era a solidão de quem nunca havia tido, naquele contexto específico, alguém do lado de dentro carregando junto. Era uma solidão estrutural, construída não por abandono, mas pela arquitetura da vida que ela havia passado 2 anos aprendendo a habitar. Foi nessa solidão que algo começou a se mover dentro dela. Não de forma dramática, não com uma voz do céu ou uma visão extraordinária. Foi algo muito mais simples e muito mais profundo do que isso. Foi uma percepção silenciosa de que ela tinha chegado no limite do que conseguia sustentar sozinha, de que o rosto que ela tentava esconder estava começando a rachar, e de que, se ela não encontrasse algo maior do que ela mesma para se apoiar, ia ceder. E foi exatamente nesse ponto, nesse limite preciso onde o ser humano chega quando já esgotou todas as suas próprias reservas, que a história de Ana tomou uma direção que nenhum médico havia prescrito, nenhum protocolo havia previsto e nenhuma lógica racional conseguiria antecipar. O que aconteceu a seguir mudou tudo e começa de um jeito que você não vai esperar. Capítulo 3. Quando a medicina chegou no seu limite. Havia um médico no hospital que Ana aprendeu a respeitar profundamente. O Dr. Henrique tinha pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, aquele tipo de postura calma que só vem de décadas passadas dentro de ambientes onde a vida e a morte dividem o mesmo corredor. Ele não era do tipo que entrava no quarto com pressa. Ele sentava, olhava para o paciente antes de olhar para o prontuário. E quando falava, escolhia as palavras com um cuidado que Ana reconheceu desde o primeiro dia como o cuidado de alguém que já teve que dar notícias muito difíceis muitas vezes. Foi o Dr. Henrique quem explicou para ela, com toda a delicadeza que o momento permitia, que o caso de Lucas era complexo. Não era uma daquelas situações com um caminho claro, uma medicação estabelecida, um protocolo que a medicina já tinha percorrido centenas de vezes e sabia exatamente onde terminava. Era um caso que ficava nas bordas do conhecimento médico atual. Uma condição rara, com variações que a literatura científica ainda não tinha conseguido mapear completamente, respondendo de formas imprevisíveis aos tratamentos disponíveis. Ana ouviu tudo aquilo sentada na cadeira de plástico duro ao lado da cama do filho. Ouviu com aquele caderninho no colo, a caneta na mão, tentando anotar tudo, e em determinado momento ela parou de anotar. Porque percebeu que o Dr. Henrique, com toda a sua experiência e competências genuínas, estava essencialmente dizendo que a medicina tinha chegado até um ponto, e que além daquele ponto o território era incerto. Ela fez a pergunta que toda mãe faria. A pergunta direta, crua, sem rodeio. Perguntou o que ia acontecer com o filho dela. E o Dr. Henrique, pela primeira vez desde que ela o conhecia, desviou levemente o olhar antes de responder. Não muito. Só o suficiente para ela entender que a resposta que viria a seguir não era a resposta que ela queria ouvir. Ele disse que estavam fazendo tudo o que estava ao alcance deles, que iam continuar ajustando o tratamento, que a medicina é uma ciência em constante evolução e que novos dados podiam surgir. Disse tudo isso com verdade,
com responsabilidade, com a integridade de um profissional que leva o trabalho a sério. E mesmo assim, quando ele saiu do quarto, o silêncio que ficou era o mesmo silêncio do primeiro dia. Pesado, sem resposta, sem chão. O que tornava aquele silêncio ainda mais pesado para Ana era a consciência de que ela precisava processá-lo sozinha. Não havia um outro adulto sentado ao lado dela, naquela cadeira de plástico duro, para dividir o peso do que o médico havia dito. Não havia uma mão para apertar quando as palavras do Dr. Henrique chegavam pesadas demais. Havia ela, o caderninho e um silêncio que ocupava o quarto inteiro. Existe um momento específico na jornada de quem acompanha alguém gravemente doente que é diferente de todos os outros momentos. É o momento em que você entende de verdade que a solução não vai vir de fora, que não existe um especialista a mais para consultar, um exame a mais para pedir, uma segunda opinião que vai chegar com a resposta que muda tudo. É o momento em que a engrenagem humana chega no seu limite de rotação e para. Ana viveu esse momento 3 semanas depois da internação de Lucas. Numa tarde de quarta-feira, com chuva fina batendo na janela do quarto, ela olhou para o filho dormindo, olhou para os aparelhos ao redor da cama, olhou para o soro descendo pelo equipo transparente e sentiu algo que não era desespero. Era mais silencioso do que desespero. Era uma espécie de clareza fria de que ela tinha esgotado todos os caminhos que o mundo visível tinha para oferecer. E foi nessa clareza, nessa espécie de vazio que se instala quando a lógica não tem mais argumento, que algo dentro de Ana começou a se mover numa direção completamente diferente. Uma direção que ela conhecia desde criança, mas que tinha deixado empoeirar nos últimos anos de vida corrida, de separação, de reconstrução, de compromissos que não deixavam espaço para nada além do necessário. Ela foi até a janela. Ficou olhando para a chuva por alguns minutos. E então fez algo que não fazia com profundidade há muito tempo. Não com aquela profundidade real, honesta, de quem não tem mais nada a perder e por isso não tem mais nada a esconder. O que ela fez naquele momento e o que aconteceu nas horas seguintes é o centro de tudo que estamos contando aqui. E você precisa entender o que ela sentiu antes de ouvir o que ela disse. Porque a oração que mudou tudo não começou com palavras. Começou com algo muito mais poderoso do que isso. Capítulo 4. A oração que ninguém ensina a fazer. Ninguém ensina a orar de verdade. As igrejas ensinam fórmulas, as tradições ensinam rituais, os livros ensinam estruturas. Mas ninguém ensina o que fazer quando você está tão destruído por dentro que as palavras bonitas não saem mais, quando os versículos decorados parecem vazios demais para o tamanho do que você está carregando, quando a única coisa que sobra é uma dor sem forma e sem nome que precisa ir para algum lugar. Ana sabia orar desde criança. Tinha aprendido com a avó, uma mulher do interior que tratava a oração como tratava o café da manhã. Como uma coisa diária, necessária, sem cerimônia excessiva. Mas nos últimos 2 anos, entre a separação, a reconstrução da vida solo, a criação dos filhos sem um parceiro do lado, a oração tinha ficado para as beiradas do dia. Aquele tipo de oração que a gente faz no piloto automático, antes de dormir, com a cabeça já na lista de tarefas do dia seguinte. Uma oração de sobrevivência. Sem peso, sem entrega real. O que aconteceu naquela tarde de quarta-feira, com a chuva na janela e o filho dormindo ao fundo, foi completamente diferente de tudo que ela tinha experimentado antes. Ela não ajoelhou de forma solene, não juntou as mãos, não fechou os olhos com aquela expressão composta de quem está fazendo uma coisa sagrada. Ela simplesmente encostou a testa na vidraça fria da janela, olhou para o cinza lá fora e começou a falar. Não para o ar, para algo que ela sentia presente naquele quarto de um jeito que não conseguia explicar racionalmente,
mas que era mais real para ela naquele momento do que qualquer máquina ou aparelho ao redor da cama do filho. Ela disse que estava cansada. Disse isso primeiro, sem vergonha, sem tentar parecer mais forte do que era. Disse que tinha chegado no fim das suas forças e que não estava fingindo, que era verdade mesmo, que não aguentava mais segurar aquele peso sozinha. Disse que havia passado 2 anos aprendendo a não precisar de ninguém, a resolver tudo por conta própria, a engolir o que doía e continuar caminhando. E que naquele quarto de hospital, naquela tarde de chuva, essa habilidade toda não valia nada, porque havia algo que ela não conseguia resolver sozinha, não desta vez. Disse que tinha medo, um medo específico, concreto, com nome e rosto, o medo de perder Lucas, de sair daquele hospital sem ele, de ter que olhar para Beatriz em casa e encontrar palavras que não existem para explicar o que não tem explicação possível. E então ela fez algo que surpreendeu até ela mesma. Ela parou de pedir. Por um momento inteiro, ela parou completamente de pedir qualquer coisa e ficou em silêncio. Um silêncio diferente do silêncio do desespero que ela conhecia tão bem. Era um silêncio de entrega, como se ela estivesse colocando o filho nos braços de algo maior do que ela e dizendo, sem palavras agora, apenas com o peso do coração, que não conseguia mais carregar aquilo, que precisava de ajuda, que estava entregando porque não tinha outra opção. Ela ficou assim por quanto tempo ela não sabe dizer. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 40. O tempo dentro daquele estado não funciona da mesma forma. O que ela sabe é que quando saiu daquele lugar interno, alguma coisa tinha mudado. Não no quarto, não nos aparelhos, não nos exames. Alguma coisa tinha mudado dentro dela, uma espécie de peso que tinha saído. Não o medo todo, não a preocupação toda, mas aquela camada mais pesada de tudo, aquela sensação de que ela estava segurando o mundo sozinha. Essa tinha aliviado, como se alguém tivesse chegado do lado e posto a mão junto na carga sem dizer nada. Ela voltou para a cadeira ao lado da cama de Lucas. Olhou para o filho e, pela primeira vez em 3 semanas, conseguiu olhar para ele sem sentir aquele aperto imediato no peito. Conseguiu olhar com algo que se aproximava de paz. Não a paz de quem não tem mais problemas, a paz de quem não está mais carregando o problema completamente sozinho. Naquela noite ela dormiu, não o sono interrompido e ansioso das semanas anteriores. Dormiu de verdade. E enquanto ela dormia, algo estava acontecendo que ela só ia descobrir na manhã seguinte. Algo que o Dr. Henrique precisaria ver 3 vezes para acreditar. Algo que ia fazer uma enfermeira experiente de 20 anos de profissão parar no meio do corredor e ficar sem palavras. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que foram as horas entre essa oração e aquela manhã. Porque foi nessas horas que a espera ganhou um significado que nenhuma palavra humana consegue traduzir completamente. Capítulo 5. As horas que parecem anos. Existe uma matemática que só funciona dentro de um hospital. 1 minuto pode durar o que dura 1 hora normal. 1 hora pode pesar o que pesa um dia inteiro. E uma madrugada, aquela madrugada específica depois da oração de Ana, teve uma duração que nenhum relógio conseguiria medir com precisão, porque ela não era feita apenas de tempo. Era feita de silêncio, de escuta, de uma presença que ela sentia, mas não via, e de uma batalha interna que acontecia em camadas tão profundas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem chegar até elas. O hospital à noite é um lugar diferente do hospital de dia. De dia existe movimento, existe ruído, existe a ilusão de controle que vem com a presença de muita gente fazendo muita coisa. À noite o lugar mostra o que realmente é. Os corredores ficam com aquela luz baixa e constante que não é dia e não é noite, que existe num estado suspenso entre os dois. Os sons ficam mais nítidos. O bip dos monitores,
os passos distantes dos enfermeiros, a respiração do filho dormindo a menos de 2 metros de distância. Ana ficou acordada, não por ansiedade dessa vez, por uma espécie de vigília que ela mesma não saberia nomear. Era como se algo dentro dela soubesse que aquela noite era diferente das outras e que ela precisava estar presente, completamente presente, de um jeito que não tinha conseguido estar nas semanas anteriores. Ela ficou olhando para Lucas dormir. E foi nesse ato simples, nesse ato de mãe, que é tão antigo quanto a humanidade, olhar para um filho dormindo, que ela começou a revisitar a vida dos dois, não com tristeza, com uma clareza estranha e luminosa que ela nunca tinha experimentado antes. Lembrou do dia em que Lucas nasceu. Lembrou do peso dele nos braços pela primeira vez, daquele peso específico de recém-nascido que é ao mesmo tempo leve e o mais pesado que você já carregou na vida, porque carrega junto todo o amor e todo o medo que você é capaz de sentir. Lembrou da primeira vez que ele chamou ela de mãe. Não mamãe como as crianças pequenas falam. Mãe. Com aquela voz de 4 anos que ainda mistura letras, mas que soa mais bonito do que qualquer palavra adulta. Lembrou das manhãs de sábado, quando ele entrava no quarto dela antes do amanhecer e ficava esticado na cama ao lado dela, sem pedir licença, como se aquele espaço pertencesse a ele por direito. Lembrou do cheiro do cabelo dele depois do banho, de como ele ria com o corpo inteiro, uma risada que começava no estômago e subia até os olhos. De como ele tinha o costume de guardar pedrinhas no bolso do casaco como se fossem tesouros, e de como ela sempre encontrava essas pedrinhas na lavanderia e sempre as colocava de volta no quarto dele, em vez de jogar fora. Esses detalhes pequenos. Esses detalhes que a gente só percebe que são a vida real quando a vida real está em risco. Naquelas semanas de hospital, Ana havia descoberto algo sobre a maternidade solo que ninguém havia te contado. Que quando você é a única referência constante de um filho, quando é o seu rosto que ele procura primeiro ao acordar e o seu abraço que ele busca quando tem medo, o vínculo que se forma tem uma qualidade diferente. Não melhor, nem pior do que outros vínculos. Diferente. Tecido com mais fios, em cada gesto do cotidiano, em cada decisão tomada sozinha, em cada noite atravessada sem dividir o peso com ninguém. Em determinado momento da madrugada, por volta das 3 da manhã, Lucas se mexeu na cama e abriu os olhos por alguns segundos. Olhou para ela com aquele olhar desorientado de criança que acorda sem saber bem onde está, e ela disse, baixinho, quase sem voz, que estava ali, que não ia a lugar nenhum. Lucas fechou os olhos de novo e dormiu. 4 palavras. Estou aqui, não vou, e elas caíram dentro de Ana de um jeito que ela não esperava. Porque enquanto ela dizia aquilo para o filho, ouviu aquelas mesmas palavras de volta, não com som, não de forma audível, mas com uma certeza que instalou no centro do peito dela e ficou. A certeza de que ela também não estava sozinha naquela vigília, de que havia algo presente naquele quarto que estava acordado junto com ela, que também não ia a lugar nenhum. Ela não entrou em êxtase. Não viu nada extraordinário. Não houve efeito especial. Houve algo muito mais difícil de descrever e muito mais real do que qualquer efeito especial poderia ser. Houve companhia. Houve a sensação física, concreta, inegável, de não estar sozinha num lugar onde ela tinha estado completamente sozinha por semanas. E então a noite começou a ceder. O cinza da madrugada foi se tornando o azul do amanhecer. O azul foi se tornando o laranja. E com a primeira luz entrando pela janela do quarto, Ana percebeu que tinha atravessado a noite inteira sem aquele peso que tinha carregado todas as outras noites. Tinha atravessado inteira e estava do outro lado. O que o outro lado guardava para ela ainda não sabia. Mas ia descobrir em menos de 2 horas.
Quando o Dr. Henrique entrasse naquele quarto com os resultados dos exames da noite anterior e parasse na porta com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele em todas as semanas que passaram juntos dentro daquele hospital. Uma expressão que não era de tristeza, não era de preocupação. Era algo que Ana demorou 1 segundo para reconhecer, porque era a última coisa que esperava ver num médico de 50 anos com décadas de experiência em casos difíceis. Era espanto. Capítulo 6. O sinal que quase passou despercebido. Antes do espanto do Dr. Henrique, antes dos exames, antes de qualquer confirmação oficial do que estava acontecendo com Lucas, houve um momento que Ana quase deixou passar. Um detalhe tão pequeno, tão silencioso, tão fora do que ela estava treinada para observar naquelas semanas de tensão constante, que se ela estivesse no estado de exaustão e ansiedade dos dias anteriores, teria passado completamente invisível. Mas ela não estava no mesmo estado. A noite de vigília tinha feito algo com a sua percepção, tinha afinado alguma coisa dentro dela. Como quando você passa muito tempo num ambiente barulhento e de repente o barulho para, e você percebe sons que estavam lá o tempo todo, mas que o ruído maior não deixava chegar até você. Foi por volta das 6 da manhã. Lucas ainda dormia. Ana estava na cadeira, com as mãos no colo, olhando para ele, com aquela nova qualidade de presença que a noite tinha trazido. Então ela viu. A respiração dele tinha mudado, não de forma dramática, não com nenhum sinal visível nos monitores, nenhum alarme, nenhuma alteração que justificasse chamar alguém. Era uma mudança sutil, quase imperceptível, do tipo que só uma mãe que passou semanas inteiras olhando para o filho dormir conseguiria detectar. Nas semanas anteriores, a respiração de Lucas tinha um padrão que ela tinha aprendido a conhecer involuntariamente, um ritmo levemente irregular, com aquelas pausas pequenas que os médicos diziam estar monitorando. Naquela manhã, o ritmo era diferente. Era mais calmo, mais regular, mais fundo. Ela ficou olhando por vários minutos sem se mover, sem querer tirar os olhos de cima daquilo com medo de que fosse impressão. Contou as respirações dele em silêncio. Contou de novo. E de novo. O padrão se mantinha. Algo tinha mudado naquela respiração durante a noite. Ela foi até a cama. Colocou a mão na testa dele com aquele gesto de mãe que é termômetro e carinho ao mesmo tempo. E percebeu a segunda coisa. A febre baixa e persistente que Lucas carregava havia dias, aquela febre que os médicos mantinham sob controle com medicação, mas que insistia em não desaparecer completamente, não estava lá. A testa dele estava fresca, normal, com aquela temperatura de criança saudável que dorme bem. Ana tirou a mão devagar. Ficou parada ao lado da cama por um momento que ela descreveria depois como o momento mais silencioso da vida dela. Não o silêncio do desespero que ela conhecia. O silêncio de quem acabou de perceber algo enorme e ainda não tem estrutura para processar o tamanho do que está percebendo. Ela não chamou ninguém ainda. E isso é importante entender. Porque a reação instintiva de qualquer pessoa naquele momento seria correr para chamar um enfermeiro, pedir para verificar os equipamentos, buscar uma confirmação externa e imediata. Ana não fez isso. Ficou ali, presente, respirando junto com o filho por alguns minutos, como se soubesse intuitivamente que aquele momento entre ela e Lucas precisava existir antes de qualquer intervenção externa. Como se aquele silêncio compartilhado fosse parte do que estava acontecendo e não pudesse ser interrompido ainda. E nesse silêncio, algo atravessou o pensamento dela com uma clareza que ela não buscou e não esperava. A lembrança de Roberto Alves, amigo de infância. Daqueles amigos que existem na sua vida desde antes de você ter memória formada, que aparecem nas fotos amareladas dos álbuns da sua mãe, que conhecem a versão de você que existia antes de qualquer construção ou escolha consciente.
Eles haviam crescido na mesma rua, estudado na mesma escola, atravessado a adolescência com aquela proximidade de quem compartilha o mesmo pedaço de mundo numa fase em que o mundo ainda cabe num quarteirão. A vida os havia levado para direções diferentes, como a vida faz. Cidades diferentes, rotinas diferentes, os contatos que foram ficando mais espaçados com o passar dos anos, mas nunca haviam perdido o fio. Uma mensagem aqui, uma ligação ali, o tipo de amizade que sobrevive ao tempo não pela frequência do contato, mas pela qualidade do que existe entre duas pessoas quando elas finalmente se encontram. Ana pensou nele naquele momento sem saber exatamente por quê. E então o celular vibrou na sua mão. Era uma mensagem de Roberto. Dizia apenas: "Estou pensando em você e no Lucas. Como vocês estão hoje?" Ela ficou olhando para aquela mensagem por um longo momento, para o horário em que foi enviada, para a simplicidade daquelas palavras que chegavam exatamente naquele segundo, depois daquela noite, depois daquele sinal que ela havia percebido na respiração do filho. E sentiu algo que não conseguia nomear com precisão, mas que tinha a textura de uma confirmação, de que havia algo operando por trás dos detalhes daquela manhã que era maior do que a soma de cada um deles separadamente. Foi Lucas quem rompeu o silêncio. Ele abriu os olhos, olhou para a mãe ao lado da cama e disse bom dia com uma voz que não tinha a rouquidão e o cansaço das manhãs anteriores. Uma voz clara, uma voz de criança que dormiu bem e acordou descansada. E então fez algo que Ana não via há semanas. Sorriu. Não o sorriso contido de criança doente que sorri para não preocupar os adultos. O sorriso largo, genuíno, que ocupava o rosto inteiro e chegava até os olhos. Ana sorriu de volta, segurou a mão dele e sentiu dentro do peito aquela certeza que não vem da razão, que não precisa de exame para se confirmar, que existe num lugar anterior a qualquer lógica. A certeza de que algo tinha virado. Que a noite, de alguma forma que ela não conseguia e não precisava explicar, tinha sido uma divisória, que o que estava do outro lado daquela manhã era diferente do que estava do lado de antes. 40 minutos depois, o Dr. Henrique entrou no quarto, com os exames da noite na mão, com aquela expressão que Ana descreveu como a expressão de um homem que passou a vida inteira construindo certezas e, de repente, se viu diante de algo que não cabia em nenhuma delas. E o que ele disse, quando finalmente encontrou as palavras certas, foi o começo de algo que nenhum dos dois, nem ele, nem Ana, estava preparado para testemunhar. Capítulo 7. A expressão do médico que disse tudo sem falar nada. O Dr. Henrique entrou no quarto às 6h40 da manhã. Ana lembrava do horário porque havia olhado para o relógio na parede poucos minutos antes, naquele reflexo automático de quem passou semanas inteiras contando horas dentro de um mesmo ambiente. Ele entrou com uma pasta na mão, o jaleco branco impecável como sempre, os óculos de leitura pendurados no bolso do peito. Entrou do jeito que sempre entrava, com aquela pisada calma e segura de quem conhece cada centímetro daquele corredor. Mas alguma coisa estava diferente. Ana percebeu antes mesmo de ele abrir a boca. Era algo na forma como ele parou logo depois de entrar, como se precisasse de um segundo a mais do que o habitual para se orientar dentro do quarto. Era algo nos olhos dele que foram direto para Lucas antes de irem para o prontuário, o que era o inverso da ordem que ele sempre seguia. E era algo na respiração dele, levemente mais curta do que o normal, quase imperceptível. Mas Ana tinha passado semanas aprendendo a ler cada detalhe daquele homem, porque cada detalhe dele carregava informação sobre o filho dela. Ele olhou para Lucas por alguns segundos, sem falar. Lucas estava sentado na cama, com um copo de suco de caixinha que a enfermeira tinha trazido mais cedo, tomando com aquela expressão tranquila de criança que não tem noção do peso do que acontece ao redor dela.
E o doutor Henrique ficou olhando para essa cena com uma expressão que Ana demorou um momento para identificar, porque era genuinamente a última que esperava ver naquele rosto experiente e sempre controlado. Era a expressão de alguém que está vendo algo que não esperava ver. Não era surpresa superficial. Era algo mais profundo do que isso. Era o tipo de expressão que aparece no rosto de uma pessoa quando a realidade que está diante dela não está alinhada com a realidade que ela carregava na cabeça até aquele momento. Uma espécie de recalibração silenciosa acontecendo em tempo real. Ele abriu a pasta, olhou para as folhas, fechou a pasta, tornou a abrir. Ana viu isso acontecer e sentiu o coração acelerar, porque nunca tinha visto o doutor Henrique fazer aquilo. Ele era um homem de gestos precisos e econômicos. Não repetia movimentos, não hesitava, e ele estava hesitando. Quando ele finalmente falou, a voz saiu num tom levemente diferente do tom clínico e calibrado que ela conhecia. Não muito diferente. Apenas o suficiente para ela perceber que o que ele estava prestes a dizer tinha saído do território do protocolo e entrado em outro território, um território onde ele claramente tinha menos experiência em navegar. Ele disse que os exames da noite anterior tinham mostrado alterações. Usou essa palavra primeiro, alterações, que era neutra o suficiente para não revelar a direção antes que ele estivesse pronto para revelá-la. Disse que alguns indicadores que estavam sendo monitorados havia semanas tinham apresentado mudanças significativas durante a madrugada. Disse que havia pedido para a equipe repetir algumas análises porque os resultados iniciais tinham gerado questionamentos internos sobre a calibração dos equipamentos. Ana perguntou o que isso significava, com aquela voz direta de mãe que não tem mais tempo nem energia para a linguagem indireta. O doutor Henrique tirou os óculos do bolso, limpou as lentes com o jaleco, tornou a guardá-los sem usá-los, um gesto completamente sem sentido e completamente humano de alguém que precisa de um segundo antes de dizer o que vai dizer. Olhou para ela. E então falou de uma forma que ela gravaria na memória para o resto da vida, não apenas pelas palavras, mas pela voz com que elas saíram. Uma voz que tinha perdido a armadura técnica e tinha ficado simplesmente humana. Disse que as análises repetidas confirmavam os resultados iniciais, que os marcadores que indicavam a progressão da condição de Lucas não estavam apenas estabilizados, estavam revertendo. De forma consistente, expressiva e dentro de um intervalo de tempo que não correspondia a nenhuma curva de resposta que a equipe havia projetado para qualquer um dos tratamentos em andamento. Disse que havia convocado 2 colegas especialistas para revisar os dados antes de conversar com ela, e que os 3 chegaram à mesma conclusão. Depois disso, ele fez uma pausa real, não a pausa retórica de quem está construindo uma entrega dramática. A pausa de alguém que está escolhendo a próxima palavra com um cuidado que vai além do técnico. E disse que não tinham uma explicação para a velocidade e a consistência do que estava acontecendo nos exames de Lucas. Não tinham explicação. Ana ficou olhando para ele por um momento sem falar. Então olhou para o filho, que tinha terminado o suco e estava tentando abrir um pacotinho de biscoito com aquela concentração absoluta de criança diante de uma tarefa que exige as 2 mãos. Uma cena completamente mundana, completamente normal, completamente extraordinária. Ela voltou o olhar para o médico e viu algo que completou tudo que as palavras dele não tinham conseguido dizer. Nos olhos do Dr. Henrique, por trás de toda a formação científica, de toda a experiência acumulada, de toda a estrutura racional que define um profissional da saúde,
Havia algo que ele não estava conseguindo esconder e que talvez nem estivesse tentando esconder naquele momento. Havia reverência, o tipo de reverência que aparece no ser humano quando ele se depara com algo maior do que tudo que ele sabe, quando a realidade ultrapassa o mapa, quando a experiência que está diante dos olhos não cabe em nenhuma categoria que o conhecimento construiu até ali. Ana não disse nada ainda, porque havia algo que ela precisava fazer antes de qualquer conversa, antes de qualquer explicação, antes de qualquer celebração. Havia alguém que ela precisava olhar nos olhos e dizer o que estava sentindo sem nenhuma palavra no meio. O que aconteceu nos minutos seguintes entre Ana e o filho foi o momento mais silencioso e mais cheio de tudo ao mesmo tempo que ela viveu naquele hospital. E é também o momento que Lucas carrega até hoje sem saber completamente o que ele significa. Capítulo 8. O que o filho nunca soube que aconteceu. Lucas tinha 8 anos, e a sabedoria involuntária de quem ainda não aprendeu a complicar as coisas simples. Para ele, o hospital era um lugar chato onde tinha que ficar deitado, onde a comida era ruim, onde os adultos entravam e saíam do quarto com aquelas expressões fechadas que ele não conseguia ler completamente, mas que sabia que tinham a ver com ele. Ele não sabia o nome do que tinha, sabia que estava doente, que precisava de remédio, que a mãe estava sempre ali quando abria os olhos. E para uma criança de 8 anos, a presença constante da mãe era âncora suficiente para não afundar no medo. O que Lucas não sabia era a extensão real do que tinha acontecido naquelas semanas. Não sabia das madrugadas no banheiro com a torneira aberta. Não sabia do caderninho cheio de anotações que Ana usava para não perder nenhum detalhe dos médicos. Não sabia das conversas em voz baixa no corredor que paravam abruptamente quando ele aparecia. Não sabia que o ex-marido havia aparecido 2 vezes no hospital, ficado do lado de fora do quarto por longos minutos sem conseguir entrar, e voltado para casa carregando um peso que ele também não sabia como dividir com ninguém. Não sabia de nada disso. E essa ignorância era um presente deliberado, construído com muito custo por todos os adultos ao redor dele. Quando o Dr. Henrique saiu do quarto naquela manhã, Ana ficou parada por um momento ao lado da cama. Lucas levantou os olhos do pacotinho de biscoito que finalmente tinha conseguido abrir e olhou para a mãe com aquela atenção direta de criança que não aprendeu ainda a fingir que não está prestando atenção. Perguntou se estava tudo bem. Com essa naturalidade de 8 anos, que é ao mesmo tempo simples e devastadora. Ana sentou na beira da cama, pegou a mão dele, e pela primeira vez em semanas, não precisou construir o sorriso. Ele veio sozinho do lugar de onde os sorrisos verdadeiros vêm, de algum ponto interno que tinha ficado fechado muito tempo e que naquela manhã tinha aberto. Disse que estava tudo bem, e desta vez era verdade. Lucas assentiu com aquela seriedade de criança que aceita as informações dos adultos de forma direta, sem as camadas de desconfiança que os anos vão acrescentando. Voltou para o biscoito. E Ana ficou olhando para esse gesto, para essa cena absolutamente ordinária de um filho comendo biscoito numa cama de hospital, e sentiu algo que não conseguia conter mais. Ela não chorou de desespero dessa vez. Chorou de uma coisa que não tem nome exato. Não é alívio, porque alívio é pequeno demais. Não é alegria, porque alegria sozinha não carrega o peso de tudo que veio antes. É aquela mistura específica que só existe quando você chegou muito perto de perder algo e de repente percebe que ainda tem. Quando a ameaça passa e você finalmente pode sentir o tamanho do que quase foi tirado de você. Lucas olhou para ela chorando e fez o que crianças de 8 anos fazem quando não sabem o que dizer. Ofereceu um biscoito. Ana aceitou. Comeu o biscoito.
E os dois ficaram assim por alguns minutos, ela com o biscoito na mão e as lágrimas descendo sem pressa. Ele comendo com aquela concentração total de criança que ainda vive completamente no momento presente. Uma mãe e um filho numa cama de hospital. Uma cena que parecia absolutamente comum para um e que era o maior presente da vida para a outra. O que Lucas não sabia naquele momento e que entenderia apenas muitos anos depois, quando a mãe finalmente contasse a história completa, era o tamanho da rede invisível que havia se formado ao redor dele durante aquelas semanas. Não havia sido apenas Ana. Havia sido uma mobilização silenciosa de pessoas que amavam ela e que, por extensão, haviam colocado Lucas no centro de cada oração, cada pensamento, cada gesto prático que sustentou aquelas semanas por dentro. E no centro dessa rede havia uma presença que Ana ainda não havia dimensionado completamente. Roberto, o amigo de infância que havia aparecido naquele período de uma forma que ela só iria descobrir nos dias seguintes, quando a poeira baixasse o suficiente para que as histórias das semanas anteriores pudessem ser contadas com calma. O que Roberto havia feito durante a internação de Lucas não era o tipo de coisa que aparece em posts de redes sociais ou que alguém conta em voz alta para receber reconhecimento. Era o tipo de coisa que acontece no silêncio, nos bastidores, nas margens da história principal, que é exatamente onde o amor real mais frequentemente opera. Ele havia ligado para o ex-marido de Ana na primeira semana, não para oferecer palavras de conforto, mas para perguntar o que precisava ser feito. E havia feito. Havia buscado Beatriz na escola em 2 dias em que o ex-marido havia tido compromissos que não podia cancelar. Havia levado comida para o apartamento não uma vez, mas várias, sem avisar, deixando na porta com uma mensagem simples dizendo que estava lá se precisasse. Havia pesquisado especialistas na condição de Lucas em outros estados, havia organizado as informações, havia enviado para Ana num documento claro e direto, sem drama, sem alarde, apenas com a informação que ela poderia precisar. E havia orado, todo dia, com aquela consistência silenciosa de quem não faz da fé um espetáculo, mas que a pratica como pratica a respiração, porque é algo que simplesmente não para. Lucas não sabia de nada disso, mas estava vivo. E estava oferecendo biscoito para a mãe numa cama de hospital, numa manhã que tinha começado com o espanto de um médico experiente diante de algo que a ciência não conseguia nomear. Às vezes, o amor que salva é exatamente o amor que nunca pede para ser visto. E às vezes, quando finalmente você descobre o tamanho desse amor, ele muda a forma como você enxerga tudo, incluindo a pessoa que o carregava. Foi exatamente o que aconteceu com Ana, e começa no dia em que ela descobriu tudo o que Roberto havia feito sem que ela soubesse. Capítulo 9. Quando a fé não é conforto, é coragem. Existe uma versão da fé que a gente aprende nas superfícies, a versão decorativa, emoldurada, que aparece nas frases bonitas de calendário e nas postagens de domingo de manhã. Essa versão diz que crer traz paz, que a fé elimina o medo, que quem acredita não sofre da mesma forma que quem não acredita. É uma versão gentil. E é também uma versão incompleta, que não sobrevive ao primeiro contato com uma crise real. Ana conheceu a outra versão, a versão que ninguém coloca em moldura porque não é bonita o suficiente para isso. A versão que diz que você pode ter fé e ainda assim sentir medo. Que você pode orar e ainda assim tremer. Que você pode acreditar profundamente em algo maior do que você e ainda assim passar madrugadas inteiras sem conseguir enxergar a saída. A fé real não é a ausência do medo, é a decisão de continuar de pé dentro do medo. Isso é o que Ana fez. E é muito mais difícil do que parece quando você descreve em uma frase.
Porque escolher acreditar no impossível, quando tudo ao redor aponta para o contrário, não é um ato passivo, não é rendição, não é ingenuidade. É um ato que exige mais do ser humano do que a maioria das coisas que chamamos de corajosas. Exige que você sustente uma convicção sem evidência visível, que você mantenha uma direção sem mapa, que você continue caminhando numa estrada que a lógica diz que não leva a lugar nenhum. Ana fez isso durante semanas, não de forma gloriosa, não sem tropeçar, não sem momentos em que a dúvida entrava pela fresta e ela precisava fazer uma escolha ativa de não deixar a dúvida ocupar o lugar central. Havia também o peso adicional de ser uma mãe solo nessa travessia, de não ter com quem dividir a dúvida nas madrugadas, de ter que ser ao mesmo tempo a pessoa que sente o medo e a pessoa que decide não deixar o medo comandar. Isso é uma carga que dobra o esforço de cada escolha. Todos os dias havia um momento em que ela podia ceder. Todos os dias havia uma voz interna que apresentava argumentos muito razoáveis para o desespero. E todos os dias ela escolhia não ceder. Não porque era fácil, porque era necessário. Existe uma diferença fundamental entre esperar que tudo vai dar certo e decidir agir como se tudo pudesse dar certo mesmo sem garantia. A primeira é passividade disfarçada de esperança. A segunda é fé funcionando como combustível real. Ana vivia a segunda. Cada anotação no caderninho era fé em ação. Cada pergunta que ela fazia ao Dr. Henrique era fé em ação. Cada noite que ela passava acordada ao lado do filho sem ceder ao desespero, era fé em ação. A fé dela não estava nos joelhos apenas. Estava nos gestos, nas escolhas, na recusa diária de aceitar que o pior era inevitável. E tem algo que aconteceu naquele período que Ana só conseguiu entender depois, com a distância que o tempo traz. Ela percebeu que a fé que ela praticava naquelas semanas não era a mesma fé com que ela tinha entrado no hospital. Era uma fé que tinha sido testada, pressionada, levada ao ponto de quebra, e que tinha atravessado esse processo diferente do que era antes. Mais honesta, mais pessoal, menos dependente de formas externas e mais ancorada em algo que ela sentia como verdade interna inegável. A fé que entra numa crise é sempre diferente da fé que sai dela, e a fé que sai é sempre mais real, porque foi provada, porque sobreviveu ao contato com o impossível e não desapareceu. Quando o Dr. Henrique deu alta a Lucas, 5 dias depois daquela manhã dos exames inexplicáveis, ele parou no corredor para uma conversa com Ana, que saiu completamente do protocolo médico. Disse que havia atuado em muitos casos difíceis ao longo da carreira, que havia aprendido a medir expectativas com precisão, a não criar falsas esperanças, a trabalhar dentro do que a ciência podia demonstrar. E que o caso de Lucas havia sido, nas palavras dele, a primeira vez em décadas de profissão que ele se viu sem nenhuma categoria científica para o que havia testemunhado. Disse que não era um homem de fé no sentido religioso tradicional, mas que havia algo que ele tinha aprendido naquelas semanas que não estava em nenhum livro da sua formação. Que existem forças operando no ser humano que a medicina consegue medir nos seus efeitos, mas não consegue mapear nas suas origens. E que respeitar isso, mesmo sem conseguir nomeá-lo, parecia a postura mais honesta que um médico poderia ter diante do que havia acontecido com Lucas. Ana ouviu aquilo e pensou que era a coisa mais corajosa que já tinha ouvido de um médico. Não a cura, a honestidade de um cientista diante do que a ciência não alcança. Eles se despediram no corredor. O Dr. Henrique apertou a mão dela com aquele aperto firme e demorado de quem partilhou algo que vai além do profissional. E Ana caminhou de volta para o quarto para ajudar Lucas a fazer as malas. Aquelas malas pequenas de criança internada que não tem muita coisa, mas que pesam mais do que qualquer mala grande porque carregam dentro de si
o peso de tudo que não foi perdido. Mas havia algo que Ana ainda não sabia, algo que estava esperando por ela do lado de fora daquele hospital. Não uma surpresa planejada, não um gesto construído para impressionar. Algo muito mais simples e muito mais significativo do que isso. Roberto estava no estacionamento do hospital quando ela saiu com Lucas pela mão. Ele não havia avisado que ia estar lá. Havia simplesmente aparecido, da mesma forma silenciosa e presente com que havia operado durante todas aquelas semanas, sem que ela soubesse. E quando ela o viu, com Lucas do lado, com as malas pequenas na mão e os olhos ainda carregando o peso de tudo que havia atravessado, algo dentro dela percebeu que havia uma conversa que precisava acontecer. Uma conversa que ia revelar tudo o que ela não sabia sobre o que Roberto havia feito, e que ia mudar, de uma forma que ela não estava esperando, a forma como ela enxergava esse homem que conhecia há décadas, mas que nunca havia realmente visto. Capítulo 10. Algumas retornam transformadas. Ela voltou sendo outra. Roberto Alves tinha 40 anos. E aquela qualidade específica de presença que os anos constroem em pessoas que aprenderam a ouvir mais do que falar. Ana o conhecia desde os 7 anos de idade. Tinham crescido na mesma rua, dividido a mesma escola, passado a adolescência inteira naquela proximidade de quem compartilha o mesmo pedaço de mundo numa fase em que o mundo ainda cabe num quarteirão. Ele havia sido o amigo que aparecia na porta da sua casa sem avisar, que conhecia os apelidos que a família usava dentro de casa, que sabia como a mãe dela tomava o café e qual era o time do pai. A vida os havia levado para direções diferentes com o tempo. Cidades diferentes, por alguns anos, rotinas que não se cruzavam com a frequência de antes. Mas nunca haviam perdido o fio. Uma mensagem aqui, uma ligação ali, aquele tipo de amizade que não precisa de frequência para se manter viva, porque está construída sobre uma base que o tempo não corrói. Quando se encontravam, retomavam de onde haviam parado, sem a necessidade de reconectar o que nunca havia desconectado de verdade. Ana nunca havia olhado para Roberto com outros olhos, que não fossem os olhos de quem olha para alguém que sempre esteve lá. Não porque não houvesse nada a ver, mas porque quando alguém existe na sua vida desde antes de você ter memória formada, você desenvolve uma espécie de cegueira carinhosa em relação a essa pessoa. Você a vê sem realmente enxergá-la. Ela se torna parte da paisagem da sua vida, presente e invisível ao mesmo tempo, da forma como a gente não para olhar para as árvores da rua onde cresceu. No estacionamento do hospital, quando Ana saiu com Lucas pela mão e viu Roberto encostado no carro, com aquele jeito habitual de quem não precisa ocupar mais espaço do que o necessário, a primeira coisa que ela sentiu foi surpresa genuína. Ele não havia avisado que estaria ali. Havia simplesmente aparecido. E havia algo nesse gesto simples, nessa presença não anunciada, que tinha a mesma qualidade de tudo que ela estava descobrindo sobre o que ele havia feito durante aquelas semanas. Lucas correu para ele com aquela energia repentina de criança que acabou de ganhar a liberdade depois de semanas confinada numa cama. Roberto o recebeu com um abraço que levantou o menino do chão, e Ana viu nessa cena qualquer coisa que a parou por um segundo. Viu a naturalidade, a facilidade, a forma como Lucas se encaixava naquele abraço como se fosse um lugar familiar, o que revelava que havia uma relação entre os dois que ela não havia dimensionado completamente porque havia estado dentro do hospital enquanto ela se construía lá fora. Eles foram tomar um lanche perto do hospital. Lucas devorou um sanduíche com aquela fome de criança que passou semanas comendo comida de hospital e que finalmente tinha comida de verdade na frente. Enquanto o menino comia, Roberto e Ana ficaram sentados um de frente para o outro, e ela fez a pergunta direta que havia estado guardando desde que o havia visto no estacionamento.
Perguntou o que ele havia feito durante as semanas da internação. Não porque havia recebido um relatório, porque havia recebido fragmentos de informações de fontes diferentes que não fechavam um quadro completo, e queria ouvir da boca dele. Roberto ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não o silêncio de quem está calculando o que dizer, o silêncio de quem não está acostumado a falar sobre o que faz, porque genuinamente nunca fez nada esperando que alguém perguntasse. Disse que havia ligado para o ex-marido de Ana na primeira semana para saber o que precisava ser feito, que havia buscado Beatriz na escola em alguns dias em que o ex-marido tinha compromissos, que havia levado comida para o apartamento regularmente, porque sabia que nenhuma das pessoas envolvidas naquela situação estava tendo tempo ou cabeça para cozinhar. Disse isso com aquela objetividade de quem faz uma lista de tarefas concluídas, sem inflação emocional, sem esperar que cada item seja reconhecido pelo peso que carregava. Ana ouviu tudo aquilo sem interromper. E então ele disse a última parte. Disse que havia pesquisado especialistas na condição de Lucas em outros estados e em outros países, que havia passado noites inteiras lendo literatura médica que ele não tinha formação para entender completamente, mas que havia lido assim mesmo, com dicionário do lado, porque precisava ter certeza de que Ana tinha acesso a todas as opções possíveis caso o tratamento atual não avançasse. Que havia organizado tudo num documento e enviado para ela sem saber se ela teria disposição para ler, mas precisando que a informação estivesse disponível caso ela precisasse. E disse que havia orado, todo dia, com a consistência de quem não sabe fazer diferente quando alguém que importa está passando por algo grande demais. Ana ficou olhando para ele por um longo momento depois que ele terminou. Lucas continuava comendo, alheio à conversa dos adultos, com aquela capacidade de criança de estar completamente presente na própria fome, sem perceber que ao redor dela algo significativo estava acontecendo. Ela perguntou por quê. Por que havia feito tudo aquilo sem dizer nada, sem pedir reconhecimento, sem aparecer na frente do hospital com um cartaz e uma declaração. Roberto olhou para ela com aquela simplicidade direta de quem não tem resposta elaborada, porque nunca havia precisado elaborar. Disse que era Ana, que desde os 7 anos de idade ela havia sido uma das pessoas mais importantes da sua vida, que havia assistido de perto a tudo que ela havia construído, tudo que havia perdido, tudo que havia reconstruído depois da separação, que havia admirado silenciosamente a forma como ela havia segurado a vida dos filhos com as próprias mãos durante 2 anos sem pedir ajuda de ninguém, e que quando finalmente havia uma situação em que ele podia fazer algo concreto, havia feito, porque era o mínimo que essa amizade merecia. Ana sentiu aquelas palavras chegarem num lugar que havia ficado fechado por muito tempo. Não apenas desde a internação de Lucas, desde antes, desde que ela havia aprendido, nos 2 anos de vida solo, a não precisar de ninguém, a resolver tudo por conta própria, a engolir o que doía e continuar caminhando porque parar não era uma opção quando havia 2 filhos esperando que ela não parasse. Ela havia construído uma competência impressionante de não precisar. E essa competência, que havia sido necessária para sobreviver, havia também fechado uma porta. A porta por onde entram as pessoas que querem estar do lado de dentro, não para resolver, não para consertar, mas simplesmente para estar. Roberto havia ficado do lado de fora dessa porta durante 2 anos, respeitando o espaço, não insistindo, presente na medida em que ela permitia, e havia esperado sem cobrar, com a paciência de quem sabe que algumas portas só abrem quando a pessoa do outro lado está pronta, não quando quem está do lado de fora empurra. Nos meses seguintes,
enquanto Lucas se recuperava completamente, enquanto os exames de acompanhamento confirmavam repetidamente o que o Dr. Henrique havia chamado de inexplicável, Ana e Roberto foram se aproximando de uma forma que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos reconheceram como algo que havia estado ali, esperando, por mais tempo do que qualquer um deles havia percebido. Não foi um processo impulsivo. Não teve aquela urgência dos amores que nascem da euforia de um momento. Foi algo que cresceu devagar, com a solidez das coisas que são construídas sobre fundações velhas. Eles se conheciam há mais de 3 décadas. Sabiam um do outro coisas que nenhum relacionamento novo poderia oferecer. Sabiam as versões anteriores, as histórias que formaram, os medos que carregavam, as formas como cada um havia chegado onde havia chegado. Roberto convidou Ana para jantar numa noite de sexta-feira com aquela direteza simples de quem não precisa embrulhar as intenções em papel especial. Lucas e Beatriz estavam com o ex-marido naquele fim de semana, e eles jantaram por 3 horas numa mesa pequena de um restaurante simples, conversando com aquela qualidade de conversa que só existe entre pessoas que não precisam se apresentar porque já se conhecem, que podem ir direto ao que importa porque não há território de superfície a percorrer. Ana falou sobre a internação de uma forma que ainda não havia conseguido falar com ninguém, sobre o banheiro com a torneira aberta, sobre a testa na vidraça fria, sobre a oração sem palavras bonitas, sobre a noite de vigília e a companhia que ela sentiu sem conseguir explicar. Roberto ouviu tudo sem interromper, sem oferecer soluções, sem reduzir o que ela estava dizendo a categorias mais confortáveis. Ouviu com aquela qualidade de escuta que diz à pessoa que está falando que o que ela está dizendo importa e que quem está ouvindo está realmente ali. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ficou dentro dela de uma forma permanente. Disse que havia acompanhado aquelas semanas de perto o suficiente para saber que o que havia acontecido com Lucas não havia acontecido apenas com Lucas, que ele havia visto de fora uma mulher entrar naquele período de um jeito e sair de outro, e que a mulher que havia saído era a versão mais completa e mais real de tudo que ele havia admirado nela durante 3 décadas, destilada pelo fogo das semanas mais difíceis da sua vida. Ana ouviu aquilo e entendeu que ele a estava vendo. Não a performance, não a mulher competente que resolve tudo sozinha, a pessoa real que havia sido revelada pela pressão, pela dor, pela fé, pela vigília, por tudo que havia acontecido naquelas semanas dentro do hospital, e ser verdadeiramente vista por alguém que a conhecia há 30 anos, depois de anos se tornando cada vez mais invisível para si mesma na correria da vida solo. Tinha um peso que ela não estava preparada para sentir, mas que recebeu com tudo que tinha. Lucas se recuperou completamente. Os exames de 1 ano depois não mostravam nenhum vestígio da condição que havia aterrorizado uma equipe médica inteira. O Dr. Henrique registrou no prontuário final uma nota que dizia, com toda a precisão e responsabilidade de um profissional sério, que a evolução do caso havia excedido todas as projeções baseadas nos protocolos disponíveis e que não havia explicação clínica satisfatória para a velocidade e completude da recuperação observada. Não havia explicação clínica, mas havia uma mãe que sabia o que havia acontecido naquela noite. Havia um corredor frio e uma janela com chuva, e uma oração sem forma, mas com tudo de verdadeiro. Havia uma vigília que havia durado até o amanhecer. Havia um sinal pequeno numa respiração às 6 da manhã, que ela quase não teria percebido, se não estivesse presente de uma forma que semanas de dor e fé haviam tornado possível. E havia, no final de tudo, uma transformação que ia muito além da cura física de uma criança.
Uma mulher que havia entrado naquele hospital carregando o mundo sozinha e que havia descoberto, através do caminho mais difícil que existe, que não estava sozinha, que nunca havia estado. Que havia uma presença que operava nos bastidores de tudo, nos detalhes pequenos, nos sinais que quase passam despercebidos, nas expressões dos médicos que dizem tudo sem falar nada, nas ações silenciosas de pessoas que aparecem sem ser chamadas e ficam sem pedir reconhecimento. Ana voltou para casa sendo outra, não uma versão melhorada da mesma pessoa. Uma pessoa diferente, que havia passado pelo fogo e havia descoberto que o fogo não destrói tudo. Que existe algo dentro do ser humano que o fogo não alcança. E que esse algo, quando você chega até ele de verdade, quando você o encontra no fundo de um desespero honesto e de uma oração sem palavras bonitas, muda a forma como você vive todos os dias que vêm depois. Ela vive esses dias agora com Roberto ao lado, com Lucas crescendo e guardando pedrinhas no bolso do casaco, como sempre guardou, sem saber que ele próprio é o tesouro pelo qual outros pagaram preços que ele não pode imaginar. Com Beatriz que cresceu e que às vezes pergunta por que a mãe sorri de um jeito diferente quando olha para Roberto do que quando olha para outras coisas. Ana responde que é porque às vezes a vida te leva para o lugar mais escuro que existe. E é exatamente lá, naquele escuro, que você finalmente consegue ver quem sempre esteve do seu lado. E se você está passando por uma batalha agora, se há algo na sua vida que parece grande demais para o tamanho das suas forças, se você já chegou naquele lugar onde a lógica não tem mais argumento e a única coisa que resta é uma fé sem palavras bonitas, então esta história foi contada para você. Não porque garante que tudo vai terminar exatamente como você quer, mas porque lembra que você não está sozinho naquele corredor frio, que há uma presença que opera nos bastidores, que os sinais estão lá, pequenos e silenciosos, esperando que você esteja presente o suficiente para percebê-los, e que o milagre, quando vem, raramente chega com fanfarra. Ele chega numa respiração diferente às 6 da manhã, numa expressão de espanto no rosto de um médico experiente, num biscoito oferecido por uma mão pequena, num amigo de infância, no estacionamento de um hospital que apareceu sem avisar, porque simplesmente não sabia fazer diferente. Ele chega exatamente onde você está, e exatamente quando você decide não parar de acreditar.